Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 20, que diz assim: a destruição de Jerusalém. Quando virdes exército fechando o cerco ao redor de Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente, e os que estiverem no caminho, não venha para ela, porquanto estes serão os dias de vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos, daquelas que amamentam, daqueles dias, porquanto haverá grande aflição na terra, e a ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Amém, né? Aqui Jesus está dando um alerta, alertando dos acontecimentos que viria no futuro. Então, aqui está falando do grande acontecimento final, né? Creio eu. Então, Jesus começa a alertar o povo de todos os males que haverá de vir. E que Jerusalém é um relógio, né? Então, tudo dependia do mundo, a gente olhasse para Jerusalém. Tudo que estivesse acontecendo se refletiria no mundo inteiro. Então, Jesus começa ali a alertar o povo com isso, né? Muitas vezes nós achamos que destruição será tipo que vai vir, vai destruir tudo. Nem sempre é assim. Quando Noé começou a avisar para aquele povo que aquela terra seria destruída, Deus mandou Noé construir um barco, construir ali para quem quisesse entrar. Só que naquele lugar só entrou os animais e 8 pessoas, que foi Noé e sua família, né? E todos não quiseram entrar. Então nós vemos que naquela época ali Jesus fala que eles casavam e se davam em casamento. Eles viviam como se Jesus não viesse mais voltar. Eles viviam de uma forma como se tudo estivesse bom para eles. Então, Jesus também nos alerta a tomar cuidado com isso, porque quando eles se esqueceram de Deus, quando eles se voltaram às suas próprias vontades, às suas próprios desejos, aí veio o grande dilúvio e destruiu tudo. Então Jesus nos dá um alerta sobre isso, né? Tome cuidado, porque nos finais dos tempos será como nos dias de Noé, onde se casavam e se davam em casamento. Então eles eram um povo feliz, era um povo que achavam que era bom, mas eles não queriam Deus. Entenda, é sobre isso, né? Aqueles que não receberam, que não quiseram Deus, o próprio Criador. Então veio repentina destruição. Então, da mesma maneira, será nos finais dos tempos, porque o próprio Jesus declara isso. Então, temos que estar em alerta sobre isso. Porque a destruição, para mim e para você, não é nós estarmos bem de vida, com dinheiro, com felicidade, com tudo. Mas é não ter Deus no coração. Não é o dinheiro, mas é Deus, é a falta de Deus. Porque pode, como disse Davi, pode me faltar tudo, Pai, mas não me falte a tua presença. Então nós temos que entender isso, que nós temos que ter Deus como prioridade. Quando o povo tem Deus como prioridade, quando cada um de nós tem Deus como prioridade, a nossa alma, a nossa vida não prevalece. A nossa vida não cai em tribulação. Então é sobre isso que Jesus está nos dizendo, né? Para permanecer nele, porque ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ele nos dá um grande alerta sobre isso. Então vamos junto permanecer ligado no trono, permanecer ligado nos ensinamentos que Jesus nos deixou, para dia após dia continuarmos firmes e fortes diante da presença de Cristo. Não importa o que esteja acontecendo, importa que a sua mente, o seu coração esteja voltado a Deus como primícia, porque Deus, ele quer de nós a primícia, é o nosso primeiro tempo. Primícia quer dizer primeiro. Quando eles faziam a colheita ali das frutas, das verduras, dos animais, era tudo o primeiro, era o melhor. Quando o povo começou a dar para Deus as sobras, Deus falou: não, peraí, não é assim. Não é assim.
Nós temos que entender que o primeiro é para Deus, a primícia, o primeiro pedaço, né? Quando se há um aniversário e a família da pessoa está ali, né? Às vezes pode ser o esposo que está ali fazendo o seu aniversário. E quando ele pega a primeira fatia de bolo e tem ali, dou para minha mãe, para meus filhos ou para minha esposa. Entenda que para a esposa, se ele der o pedaço de bolo para a mãe ou para os filhos, não, ele pode depois dar o bolo inteiro para ela, mas não é a mesma coisa. Porque entenda, é o primeiro pedaço, é que para quem vai honrar, é a nossa honra. Quem nós estamos honrando diante de todos? Porque ele pode dar o bolo inteiro para ela, mas não será a mesma forma. Entenda, nós temos que honrar a nossa metade, nós temos que honrar a Deus, nós temos que honrar os nossos filhos, nós temos que honrar com primícias, o primeiro. Então, que possamos aprender que o primeiro do nosso dia seja para Deus, com excelência. Porque não é de qualquer maneira, mas com excelência. A excelência faz parte, né? Às vezes não adianta você orar e não orar com excelência. Às vezes não adianta você jejuar e não jejuar com excelência. O que é jejuar com excelência? O que é orar com excelência? É quando você tira aquele tempo ali em devocional a Deus. Aquele tempo é de Deus. Nada pode impedir. Você não pode mexer no celular. Você não pode sair e fazer o que você quer. Não, você está tirando aquele momento ali de adoração e reflexão dentro da palavra, buscando ao Deus do céu. Então é sobre isso, né? O Senhor quer que nós nos colocamos diante dele com zelo, com amor e com dedicação. É sobre isso, né? Porque Deus é Deus de excelência. Deus é Deus misericordioso. Porque se hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele, foi pela sua misericórdia, foi pelo amor que ele nos deu, que foi seu próprio filho, né, entregue naquela cruz. Então, quando o próprio Jesus começa aqui a ensinar o povo sobre isso, sobre a repentina destruição, tudo o que haverá de vir sobre Jerusalém, Deus está ensinando. O próprio Jesus está nos ensinando, né, para nós termos vigilância, estarmos em vigilância todos os dias, porque não é como quando nós aceitamos Jesus, mas é como nós permanecemos, é permanecer em Deus, permanecer diante da presença, permanecer no trono, permanecer ligado na graça, que só Ele pode nos dar, né? É o amor, é a graça, é a obediência que nós temos que elevar a Deus. Amém? Porque Deus não quer nosso sacrifício, mas sim nossa obediência. Nós temos que entender isso. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.